Minha filha no dia da minha formatura. E quando eu soube o motivo, eu esfaqueei uma pessoa, mas nada adiantou. A minha filha, quando teve essa atitude, ela estava com apenas 12 anos de idade. E a minha filha sempre foi meu grude. Ela sempre foi o amor da minha vida, sabe? Mas até hoje eu me culpo por não ter enxergado algumas coisas. Quando a minha filha tinha 6 anos de idade, eu e o pai dela nos separamos, porque eu descobri uma traição do pai dela. E aí eu segui a minha vida com ela. E era tudo com a minha filha. Sabe, onde eu ia era com ela. Eu nunca peguei e deixei a minha filha com a minha mãe, com ninguém pra sair, não, era tudo com a minha filha. Ela sempre foi a minha parceira de vida, né, como eu sempre falei. Depois disso, passou uns 2 anos, né, ela tava com 8 aninhos, conheci uma pessoa que eu me apaixonei muito rápido, sabe, ele pra mim era tudo que eu sempre pedi, tudo que eu nunca tive com o pai da minha filha. Ele era um cara extremamente carinhoso, ele era um cara romântico, sabe, ele aparecia com flores pra mim assim do nada. E desde o início eu falei pra ele que ele tinha que aceitar o pacote completo, né, que era eu e minha filha. E ele falou que por ele não teria problema, né? Ele acolheu a minha filha muito bem, ele vivia trazendo, quando ele trazia flores pra mim, ele já trazia um buquezinho pequenininho pra minha filha também, com chocolates, tudo. Então assim, ele sempre fazia de tudo pra agradar. Isso foi me ganhando muito, muito mesmo. E passou o tempo ali, nós ficamos namorando ali por 1 ano, até que ele tinha a casa dele, né, que ele morava, e eu tinha a minha, só que a minha casa era maior. Então nós conversando ali, a gente pegou e ele foi morar na minha casa, ele alugou a casa dele. E ali nós começamos uma vida a 2. E a minha filha no começo estava assim em êxtase, porque ela nunca teve muita presença do pai. E ele estava sendo um paizão para ela. É que depois de uns 8 meses que ele já estava morando com a gente, eu vi que a minha filha ela começou a mudar. Ela começou a ficar muito rebelde, muito rebelde. E foi justamente na época que eu comecei a fazer um curso na área de estética. E eu passava muito tempo fora de casa à noite. E ele, como era uma pessoa que eu confiava muito, né, que cuidava muito bem da minha filha, então ele chegava do serviço e tal, a gente buscava ela na escola e ele ficava com ela pra mim, e ele dava comida tal, colocava ela pra dormir, e eu nunca vi problema naquilo ali. E quando a minha filha, ela começou com essa revolta dela, eu fui conversar com ela, ela só falava assim, ai, não é nada, não é nada, não é nada, ela nunca me falou nada. E eu achei assim que tava, tipo, entrando na fase da aborrecência, né? Eu conversava, inclusive, com algumas amigas minhas, ela falava assim, ai, filha, é a pior época. Esse jovem fica revoltado, que não sei o quê. Porque assim, ela nunca foi de ficar trancada no quarto o tempo inteiro. E ela ficava trancada no quarto o tempo inteiro. Ela começou a tratar mal eu e o meu marido. E eu não entendia, mas ao mesmo tempo eu achava que era por conta da idade. E ali o tempo foi passando. Quando a minha filha completou os seus 12 anos, eu estava para me formar. Eu já estava no último ano do meu curso e ia ter aquela formatura, né? Que eu inclusive paguei ali para mim, para minha filha, para minha mãe e também pro meu atual, né, marido, pra gente ir, porque seria num buffet, seria a coisa mais linda, eu fui atrás de vestido. Eu levei a minha filha, ela não parecia nem um pouco empolgada, eu falava pra ela assim, nossa, fica feliz pela mãe, né? A mãe tá dando um salto na carreira e tal. E ela não queria nem saber. Chegou o dia da minha formatura, né? E eu falei que aquele dia eu ia separar um dia pra eu ir no salão, parecia um dia de noiva, né? Eu tava muito feliz, né, porque eu tinha sido a primeira mulher que se formou na minha família. E eu fui pro salão, né? Eu fui cedo porque eu ia fazer outras coisas e eu tinha marcado a minha filha 3 horas da tarde, porque ela só ia fazer cabelo mesmo, a unha dela ela já tinha feito no meio da semana, e eu falei assim, filha, quando for 3 horas, você vai lá no salão, tá? Eu vou pedir pra fulano, que é o meu marido, levar ela, né? E aí você vai. Aí ela falou assim pra mim, eu só vou pra casa da fulana, amanhã um pouco. Eu falei, tá bom, que era uma amiga dela que era ali perto de casa. E ok, quando deu umas 2 horas, o meu marido avisou me ligar falando assim, se eu conseguir, pra eu ver se eu conseguia falar com a minha filha, porque ela tinha sumido, ela não tava atendendo ele, ela não tinha voltado da casa da amiga ainda, e que ele precisava que ela se fosse arrumar, se trocar ali, pra ele levar ela pro salão. E eu comecei a ligar pra ela e nada dela atender. E foi quando eu peguei e liguei pra mãe dessa amiga dela. E ela falou assim, olha, a fulana não veio aqui hoje não. Falei, como assim? Ela falou pra mim, né, faz tempo que ela saiu de casa, ela falou que ela falou, não veio aqui, não. E aí a mãe dessa amiga dela foi perguntar pra amiga se ela sabia de alguma coisa. E a amiga falou assim, não, ela foi pra casa da outra fulana, né, de uma outra amiga minha, e as duas foram andar de bike. Eu falei, gente, tá, minha filha nem bike tinha, né, mas tudo bem. Peguei e liguei pra mãe dessa outra menina, né, que ela me passou o telefone. E aí a mãe falou assim, olha, eu vou tentar falar com a minha filha, porque eu também tô tentando falar já com ela há algum tempo e as duas saíram daqui, eu não sei onde elas estão. Falei, tá bom. E nisso passou, gente, 20 minutos, 30 minutos e nada, até que eu recebi a ligação da mãe dessa outra amiga dela, desesperada, falando que depois ela tentar ligar, conseguiu falar com a filha dela tava chorando muito. Quem terminou de falar no telefone foi uma policial,
porque elas estavam andando, aí a minha filha sugeriu que elas pegassem um trecho ali da rodovia, e a filha dela falou assim que ela não gostava de ir lá porque era muito perigoso, e a minha filha falou assim, mas eu quero fazer uma coisa. E aí essa amiga dela viu um momento que ela pegou e viu um caminhão vindo, e ela se jogou com a bicicleta na frente desse caminhão. E ali eu não sabia o que falar, né, porque aí a amiga dela ficou em choque, ela não conseguia mais nada. Ali foi acionada a polícia, tudo. Na hora que a mãe conseguiu falar com a filha dela ali, né, com a amiga dessa minha filha, ela não conseguiu nem falar no telefone, a policial que teve que pegar o telefone e passar todas as informações, porque a menina tava em choque, porque viu a amiga morrendo. Eu já pedi pro pessoal parar tudo que tava fazendo, liguei pro meu marido, falei pra ele o que tinha acontecido, ele passou lá, me pegou e a gente foi correndo pro local lá, e eu entrei em desespero e eu não conseguia entender o porquê. E a amiga dela só falava assim, ela se jogou, ela falou que ia fazer uma coisa, e eu falava assim, como assim, velho? Como assim? Na minha cabeça eu não queria aceitar aquilo. E passou, gente, sabe? Eu não fui na minha formatura, eu fiquei uma semana em casa, eu não conseguia ir trabalhar, eu chorava muito. E nessa uma semana, todas as noites, eu deitava lá no quarto da minha filha e chorava muito e perguntava por que tinha acontecido aquilo. Pra vocês terem noção, o caixão dela teve que ser lacrado, porque não tinha condições de ver a minha filha ali, o estado que ela estava. E eu, todas as noites, dormindo ali durante uma semana, eu não tinha mexido direito na cama dela, nem nada. Até que na última noite, eu chorando ali, foi um momento que eu fui abraçar o travesseiro, eu vi que caiu um papel debaixo do travesseiro. E aí eu fui ver, e ali tava tudo, gente. Tudo. Sabe, a minha filha, ela pedia desculpa. Ela falava que ela não ia conseguir ser forte, que ela achou que ela ia ter um pai quando eu levei o meu marido pra lá. Só que depois de um tempo ele virou um monstro. E foi quando ela falou que todos os dias ele abusou dela. Desde um determinado período lá, provavelmente foi desde aqueles 8 meses que ele já tava lá, que ela começou a ficar estranha. E que ela não podia falar nada, porque senão ele ia me matar, que era a forma que ele ameaçava ela. E ali eu não aguentei, gente. Ali eu não aguentei. E do quarto dela chorando, eu peguei uma faca, fui pra cima dele. Eu acertei ele. Eu liguei pra polícia, falei o que eu tinha feito. Não demorou muito, chegou a polícia, chegou a ambulância, eu mostrei a carta. Eu fui presa em flagrante ali, mas eu fui liberada por conta de tudo que eu tinha descoberto. Ele não morreu. Ele saiu do hospital direto pra cadeia. Até hoje ele aguarda julgamento. Isso já faz 1 ano e 6 meses que aconteceu. E até hoje eu sofro, sabe? Porque assim, eu tinha o meu sonho, né, na área de estética. Eu deixei a minha filha sozinha com um monstro pra eu conseguir realizar esse sonho, e esse monstro precisava dela. E a minha filha, ela não conseguiu me falar tudo o que ela passava. Ela preferiu acabar com aquela dor. E muitas vezes eu me sinto culpada, porque eu não vi nada disso. E hoje eu quis desabafar aqui pra vocês sempre ficarem atentos aos filhos de vocês. E essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí e deixa sua opinião pra essa seguidora. Se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores.